Constituição Federal, revisão, Polícia Militar do Estado de São Paulo, edital 2021-321, professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Maia, sou professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral aqui do Aprova Concursos. Seja muito bem-vindo, meu amigo, seja muito bem-vinda, minha amiga. É uma alegria estar com vocês aqui diretamente dos estúdios do Aprova Concursos em Minas Gerais para poder falar sobre o concurso de soldado para a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo de Constituição Federal cobrado no edital, de maneira didática, de maneira direta, cobrando aquilo que simplesmente cai, né? Aquilo que verdadeiramente cai na sua prova, para que você possa gabaritar e realizar o seu sonho da aprovação, o seu sonho, que também é o meu sonho. Então, sem mais delongas, bora estudar, porque está todo mundo estudando. Pessoal, é o seguinte, o conteúdo da prova de vocês é esse daí. Da Constituição Federal vai cair questões sobre direitos e garantias fundamentais. Opa, entendeu um bizil aqui, peraí. Questões sobre direitos e garantias fundamentais, sobre direitos individuais e coletivos, direitos políticos, questões sobre organização do Estado, da administração pública, disposições gerais que envolvem os militares, defesa do Estado e das instituições democráticas e segurança pública. A hora agora é de olhar cada um desses pontos e ver o que você sabe e o que você não sabe. Ver o que você conseguiu estudar, o que você conseguiu dar um check, né, de que aquilo você já passou e fazer, como o próprio nome diz, uma revisão. Nós vamos fazer a nossa revisão aqui com base em questões da VUNESP, que é a organizadora do concurso de vocês. Para cada questão, eu vou tentar abordar de maneira mais clara possível como que esse conteúdo deve cair na prova de vocês e questões vocês devem estar atentos. Vamos lá? Então, primeira questão. Questão do concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, não haverá pena, salvo em caso de guerra declarada. A expressão que completa corretamente o enunciado é... Pessoal, o seguinte, as questões que envolvem direitos e garantias fundamentais, não tem outro jeito para se preparar para elas que não seja a leitura atenta da Constituição. O artigo 5º da Constituição tem que estar na memória de longo prazo de vocês. Como vocês vão fazer isso? Lendo, de novo, mais uma vez, relendo, lendo again, sentando e lendo. Se possível, uma leitura diária do artigo 5º e seus 78 incisos. Porque não vai ter outra forma de cair, senão mostrando o que diz o artigo. Então, aqui é simples e objetivo, é leitura. Porque aí você vai acostumar o seu cérebro com aquelas informações, da forma como elas são colocadas, para quando a gente vir algo diferente daquilo, a gente identifique o erro ou identifique o que melhor acompanha aquela resposta. Beleza? Então, nós sabemos que todas essas penas aqui, previstas em todas as alternativas, são vedadas. A Constituição diz, olha, não se admite penas de caráter perpétuo, de banimento, de trabalhos forçados, cruel e de morte. Porém, quando chega na pena de morte, a Constituição faz uma ressalva. Olha, não se admitirá a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E aí está a nossa resposta. Vejam só, nos termos da Constituição Federal, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Resposta, portanto, letra E. Ok? Vamos à próxima questão. Questão da Prefeitura de Morro Agudo, em São Paulo, cargo de analista legislativo. Mais uma vez, uma questão sobre direitos e garantias fundamentais. E aí, vocês vão ver que essas questões, elas vão trazer o texto da lei.
Se você não tiver o texto da lei guardado lá no cantinho da sua memória, dificilmente você vai acertar, porque aqui vai mudar uma palavra. Onde é sim vai estar escrito não, onde está escrito salvo vai estar escrito incluindo. Então você precisa conhecer esses incisos, ok? Vamos ver se a gente consegue achar aqui de maneira simples a nossa resposta. Letra A. Letra A não, né? Desculpem. Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Constituição Federal no tocante aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. Em nenhuma hipótese, a lei poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Na verdade, a própria Constituição traz exceções à publicidade. A Constituição fala que em casos que envolvam a segurança e a privacidade das pessoas, ou a segurança nacional, os processos podem ser sigilosos. E aqui vejam, é importante que vocês consigam interagir com o conteúdo quando vocês lerem. Quando vocês leem esses incisos, por exemplo, você tem que lembrar, olha, se tiver uma ação de família, a ação é sigilosa. Por quê? Porque ações de família envolvem, normalmente, privacidade das pessoas. Então, a letra A está errada, ok? Letra B. É livre a manifestação do pensamento. Artigo 5º, inciso 4. Sendo garantido o anonimato. Olha o nosso erro aí, olha. O que a Constituição diz com todas as letras? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, mais uma alternativa errada. A Constituição não garante o anonimato, ela veda o anonimato, ok? Letra C. É vedada a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Muito pelo contrário, é assegurada. E mais uma informação que vocês podem ter da simples interação com o conteúdo. Quantas vezes vocês já não viram pastores, padres visitando presídios para conversar com presos, para tentar ajudá-los, né, a compreender melhor aquele momento? A Constituição assegura, isso é um direito fundamental, beleza? Não é vedado, não. Letra D. É assegurado, mediante o pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A Constituição diz que é assegurado independentemente do pagamento de taxas. E letra E, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, ok? Na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Ou seja, você não paga no cartório, se você comprovar ser pobre, a certidão de nascimento nem a de óbito de algum familiar. Vejam, gente, percebam pelas alternativas marcadas aqui como o que muda nas questões que envolvem direitos fundamentais, às vezes é uma única palavra que muda completamente o sentido do que está previsto na Constituição. Por isso, eu repito, é importante a leitura exaustiva do artigo 5º da Constituição, ok? Próximo assunto que nós vamos falar aqui agora diz respeito aos direitos políticos. Direitos políticos, tema previsto no seu edital. Vejam como que cai, o que a gente deve ficar atentos. Vamos lá. A respeito dos direitos políticos, a Carta Magna dispõe que: letra A. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Nossa questão, esse é o texto do artigo 15, parágrafo 8º da Constituição. B. Não podem se alistar como eleitores os analfabetos e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Vamos ao quadro para a gente entender essa questão aqui, gente. Aqui é uma questão que envolve o direito de voto. E aí nós temos que lembrar, o voto no Brasil, ele é obrigatório ou facultativo? Depende.
Diz a Constituição o seguinte: no Brasil, o voto ele pode ser obrigatório. Para quem que o voto é obrigatório? Para os maiores de 18 anos. Maiores de 18 anos. Facultativo. Facultativo. Para quem? Para quem é maior de 16. Maior de 16 e menor de 18 anos. Para os maiores de 70 anos. E para os analfabetos. Analfabetos. E ele é proibido, o voto, né? O voto é proibido para os estrangeiros. Ou melhor, vou começar aqui. Ó. O voto é proibido para os menores de 16 anos. Menores de 16 anos. Para os estrangeiros. E para os militares conscritos. Militares conscritos. Com o que essa questão tenta te enganar? A Constituição tenta te enganar com o direito de ser votado. Por quê? Diz que são inelegíveis os inalistáveis, ou seja, para quem o voto é proibido, também não pode ser votado, e os analfabetos. Os analfabetos, eles votam se quiser, o voto é facultativo, mas eles não podem ser votados, eles são inelegíveis, ok? Vamos voltar para a nossa questão. Então, está errado porque os analfabetos podem se alistar como eleitores. Letra C. É uma condição de elegibilidade a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República, senador, governador de estado e do Distrito Federal. Está errado também. Aqui nós temos que lembrar que, dentre as condições de elegibilidade, nós temos algumas idades mínimas. Idade mínima. E essa idade mínima vai variar de cargo para cargo. Idade mínima, que varia de cargo para cargo. Vai ser 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputados estadual e federal e juiz de paz. (30 anos governador e vice-governador e 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. Então, a nossa questão coloca que governador e vice-governador do DF e de estado seria 35 anos. Na verdade, aqui são 30 anos. Por isso que ela está errada, ok? Letra D. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os deputados e senadores devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. E aqui nós estamos falando de uma inelegibilidade, que é uma inelegibilidade relativa, que vale apenas para alguns cargos. E o que diz a Constituição? Ou quais são essas inelegibilidades que valem para apenas algum cargo? Então, primeiro, no que diz respeito a inelegibilidades relativas, nós vamos ter as seguintes. Primeiro, inelegibilidade para reeleição. Reeleição. Diz a Constituição que o chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, só podem se candidatar,
só podem se candidatar para uma única reeleição subsequente. Então, é possível reeleição no Brasil? É. É possível reeleição para o Brasil para cargo do chefe do executivo? É, mas uma única vez. E para o parlamento? Infinitas. Senadores, deputado estadual, deputado federal, vereadores, podem se candidatar para reeleições infinitas vezes. Outro dia faleceu um deputado aqui de Minas Gerais, que era deputado há 54 anos seguidos, ganhando eleição após eleição. Então, essa vedação não atinge os membros do Poder Legislativo, ok? Segunda, para concorrer a outros cargos. Para outros cargos. Aqui, gente, o chefe do Poder Executivo, por exemplo, prefeito quer ser candidato a deputado, governador quer ser deputado a senador ou a presidente, deve renunciar ao cargo 6 meses antes do pleito. Então, cuidado com duas informações aqui. Primeira informação, é mais uma regra que vale para o chefe do executivo. Não vale para o legislativo. Um senador pode ser candidato a governador sem precisar nem pedir uma licença. Ele trabalha lá terça e quarta, o resto dos dias ele fica fazendo campanha no Estado. Um deputado pode ser candidato a presidente. Vejam o presidente da República. Ele era deputado. Foi candidato enquanto deputado. Não precisa renunciar ao cargo para isso. Beleza? E outra informação é a palavra renunciar. Eles não pedem uma licença. Eles são obrigados a renunciar ao cargo. Ok? E a última inelegibilidade aqui relativa, talvez a mais difícil da gente entender, é a chamada inelegibilidade reflexa. Inelegibilidade reflexa. Que é uma inelegibilidade que atinge a pessoa por reflexo. Ela não fez nada, coitada, ela só existe e se torna inelegível para certos cargos. Vamos pegar os exemplos aqui, olha. Vamos pensar do prefeito, de novo, somente para chefes do executivo, governador e presidente. A Constituição diz que o cônjuge e os ascendentes e descendentes até segundo grau, então vejam, pai, mãe e avós, filho e neto, além de irmão. E pela mesma lógica, cunhado, né? Cunhado, sogra, etc. Diz que essas pessoas aqui, do chefe do Poder Executivo, então vejam, o cônjuge e o parente até o segundo grau, eles são inelegíveis na circunscrição do mandatário. Então, os parentes do prefeito não podem ser candidatos nem a prefeito, nem a vice-prefeito, nem a governador. Desculpa, nem a vereador. Nem a vereador. Do próprio município, né? Óbvio. Os parentes do governador não podem ser candidatos a governador, nem a vice-governador, nem a deputado estadual, nem a deputado federal, nem a senador, nem a prefeito de município do seu estado, nem a vice-prefeito de município do seu estado, nem a vereador de município do seu estado. Então, o parente do governador não pode ser candidato a nada? Pode ser candidato a presidente. E, por fim, esse sim,
Os parentes do presidente não podem ser candidatos a nada. Salvo, e aí vem a exceção que beneficia os parentes do presidente hoje, por exemplo, se já forem titulares de cargos eletivos, né? E forem candidatos à reeleição. Então veja, você sabe muito bem que o presidente tem 3 filhos na política. Um vereador, um deputado federal e um senador. Enquanto ele for presidente, os filhos dele só podem ser candidatos à reeleição nos cargos que já ocupam. Por isso que o Carlos Bolsonaro foi candidato a vereador no Rio, porque ele já era vereador. E aí a única coisa que ele pode ser candidato é a reeleição, beleza? Essa é a chamada inelegibilidade reflexa. Então voltemos para a nossa questão. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal, os deputados e senadores, olha o nosso erro aqui, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ok? De novo, essa inelegibilidade só atinge os chefes do executivo, deputado e senador não precisa renunciar. Letra E. A condenação por improbidade administrativa e a condenação criminal transitada em julgado são 2 hipóteses de cassação de direitos políticos previstas no texto constitucional. Cuidado, por quê? A Constituição, lá no artigo 15, a Constituição diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos. É vedada a cassação de direitos políticos, vírgula, cuja perda ou suspensão se dará nos seguintes casos. Então, a Constituição proíbe expressamente a cassação de direitos políticos. Ela fala que pode ter apenas perda ou suspensão. E essas 2 hipóteses aqui da nossa questão, tanto a condenação por improbidade administrativa quanto a condenação criminal transitada em julgado, são hipóteses de suspensão de direitos políticos, porque, como nós sabemos, não podemos ter cassação. Nossa resposta, portanto, como nós vimos, é a letra A. Tudo bem? Próxima questão. Arquimedes, brasileiro, informação relevante, 20 anos de idade, informação relevante, é funcionário público municipal, ocupante de cargo de provimento efetivo, informação importante, filiado ao partido político há 2 anos e pretende candidatar-se ao mandato de vereador no município de São Miguel Arcanjo, enquanto sua esposa, Afrodite, é vereadora no mesmo município. Considerando o disposto na Carta Magna a respeito da matéria, é correto afirmar que Arquimedes, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos, outras informações, letra A, não poderá candidatar-se ao mandato de vereador em razão de sua esposa já exercer vereança no mesmo município. Ainda que o mandato dela termine ou ela renuncie, uma vez que a inelegibilidade de Arquimedes persiste por até 2 anos após o fim do mandato ou da renúncia de Afrodite. Tudo errado. Essa inelegibilidade reflexa só atinge, como nós vimos, os parentes de chefe do executivo. Parente de vereador pode ser candidato a qualquer coisa, até junto, para o mesmo mandato. 2 vereadores, pai e filho, irmão, marido, etc. Ok? Letra B. Não poderá candidatar-se ao cargo de vereador em razão de não possuir idade mínima para concorrer nas respectivas eleições. Qual que é a idade mínima mesmo para o cargo de vereador? 18 anos. Está errado também. Embora não haja previsão no texto constitucional de eventual inelegibilidade de Arquimedes pelo fato de Afrodite exercer vereança no mesmo município. Letra C. Poderá candidatar-se ao mandato de vereador, ok, uma vez que possui idade mínima para concorrer nas respectivas eleições, e o fato de Afrodite exercer a vereança no mesmo município não se constitui em hipótese de inelegibilidade nesse caso. Nossa resposta é a letra C. Letra D. Poderá se candidatar ao mandato de vereador,
no caso, não havendo qualquer vedação ou impedimento nesse sentido previsto na Constituição, mas, como funcionário público, se eleito, deverá obrigatoriamente ser afastado do cargo, ainda que haja compatibilidade de horários do cargo do mandato. Não, gente. Artigo 38 da Constituição fala de como devem se portar os agentes políticos, os servidores públicos, perdão, se eleitos. E diz que, para os cargos de vereador, se houver compatibilidade de horários, o vereador pode continuar ocupando os dois cargos. Então imagine, na cidade dos meus pais, aqui no norte de Minas, a Câmara Municipal se reúne na primeira segunda-feira do mês e só às 19 horas. O indivíduo é professor de uma escola, dá aula de segunda a sexta de manhã. Ele vai ser atrapalhado por ser vereador, vai atrapalhar a função dele de professor? Não, ele pode acumular nesses casos, ok? Letra E, não poderá candidatar ao cargo de vereador, ainda que tenha idade mínima para concorrer nas respectivas eleições e que não haja impedimento por ser marido de Afrodite, uma vez que ocupa cargo público de provimento efetivo, salvo se pedir exoneração do cargo. Não, o servidor público ele deve pedir um afastamento, uma licença para se candidatar. Licença, inclusive, essa que é remunerada. Tudo bem, gente? Com isso, nós terminamos esse nosso primeiro encontro aqui sobre revisão, né, para a prova de policial militar do Estado de São Paulo. Espero que tenha ficado claro. Eu volto em uma outra oportunidade com novas questões para a revisão de sua prova. Muito obrigado a todos vocês que, com sua presença, são um sinal de prestígio para a minha aula. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.